Bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção definitiva, verdadeira, completa para o mundo inteiro, já aqui agora. A pergunta da semana é: exclusivo ou popular? Inclusive, ainda encontrando imagens de inteligência artificial, uma ligada ao popular, como essa feira livre. E a resposta é que sim, o popular, por incrível que pareça. Exclusivo é alguma coisa que é premium, que é classe A, que é só para alguns. E a gente vai falar sobre como vai ter o conhecimento divino, a paz, a bondade, a tranquilidade para o mundo inteiro, que é o popular, que é o geral para todos. A gente está no projeto Likutei Sichot, esse é o capítulo, volume 23 de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está na Parashat Pinchas, essa é a terceira Sichá. Aqui tem uma imagem que eu achei até mais, que combina mais, talvez seja a capa, que mostra o contraste do que é exclusivo lá atrás, até parece bastante um templo, e a riqueza, né, e o luxo, e aqui do lado o que é uma habitação mais popular. E a questão é que quando Mashiach chegar, que seja agora, já será para todo mundo, será o popular, será uma forma extensiva. E aí eu vi mais algumas imagens do que é exclusivo, achei interessante, não sei se é a verdade ou não, mas é interessante para a gente ter essa noção. A gente está baseado na Parashat Pinchas, o Sefer Bamidbar. É conhecido que na Parashat Pinchas se fala sobre todas as festas, a gente lê sobre essa Parashá nos Yamim Tovim, e aqui a gente vai falar sobre a festa de Sukkot, que fala Boyam Sheni, Parim Bnei Bakar, Shnaim Eser Eilim, Shnaim Kvasim Neshana Aba Asar Temimim. Então é sobre o segundo dia de oferendas na festa de Sukkot, e depois o Pasuk fala, na Torá fala sobre as oferendas de Minchá e as libações de vinho, Niskehem, que também eram de água, Laparim, Lailim para os bois, né, os bodes, e Lakevassim, os carneiros, Bemisparam, nos seus números, Kamishpat, como é a lei, como é o procedimento da Torá para isso. O Rashi, nesse verso 18, explica sobre a oferenda de Minchá, Beniskerem, Laparim. Fala o seguinte, que ele explica isso só no segundo Pasuk, que fala que os bois que eram oferecidos no Hag, que é Sukkot, eram 70, e são relacionados aos 70 povos que tem no mundo, além do povo judeu, que é comparado com uma ovelha no meio de 70 lobos. São 70 povos, e esses 70 bois que eram oferecidos durante toda a festa de Sukkot são relacionadas aos 70 povos, né? São oferecidos em Sukkot 70 bois para, né, em correspondência aos 70 povos. E o Rashi acrescenta algumas coisas, que eles vão diminuindo progressivamente, que é um sinal da diminuição no primeiro eram oferecidos 13, depois 12, assim por diante. No segundo dia são 12 bois. E assim por diante até chegar no número 7, totalizando, né, a progressão de 13 diminuindo até 7, total de 70 bois oferecidos para os povos que a gente oferecia no Beit HaMikdash. E nos dias, o Rashi continua no Beit HaMikdash, os povos defendiam isso, na verdade. Não. Essa oferenda dos 70 bois, na época do Beit HaMikdash, defendiam os povos
de sofrimentos, que está no Tratado de Sukkah, na página 55. Quer dizer, que o povo judeu oferecer 70 bois durante a festa de Sukkot, em correspondência a povos, os defendia de qualquer tipo de sofrimento, né? Que na verdade se fala que eles deveriam estar protegendo com exércitos para que a gente fizesse esses sacrifícios, essas oferendas, que era para o bem de todos os povos. Então, os korbanot, os sacrifícios, as oferendas, que é a conexão, korban, no sentido de aproximar, a gente se aproxima de Hashem. Do segundo dia de Sukkot, eram 70 bois que estão comparados com os 70 povos, que vão diminuindo, e na época do Mikdash, esses 70 bois os defendiam de sofrimentos. A primeira pergunta é a seguinte: por que eles diminuem continuamente? Por que os 70 bois vão diminuindo? 13, depois 12, depois 11, até chegar no número 7. Entende-se porque Rashi só explica a diminuição a partir do segundo dia. No primeiro dia não tem essa explicação. Fala que são 70 e vai diminuindo no segundo dia. Porque realmente é quando é notável que está diminuindo. Porque eram 13 no primeiro dia e tem 12 no segundo dia. Então tem que explicar isso aí. Mas isso se percebe logo no primeiro verso do segundo dia, né? Que é o 17, como a gente estava falando. Que tem um boi a menos que no dia primeiro, que são 13 bois. Mas Rashi espera, como eu falei, o segundo verso, que é o 18, como está aqui, quando fala sobre a minchá, sobre a oferenda de minchá e da libação dos vinhos, que aí o Rashi explica que é 70 e vai diminuindo, enquanto que já estava isso explicado no dia antes, quando fala Bayom Hasheni. Então, essa é uma questão. Por que esperar? E nesse verso, inclusive, não tem número de bois. 70 bois, ou 13 bois, que são 12, né, no caso, no segundo dia, tem só no primeiro verso do segundo dia. Além disso, na sua explicação, Rashi diz que tem um sinal de desaparecimento, de diminuição. Depois diz o oposto, que o Mikdash os defendia. Então, tem um contraste aqui, uma contradição. Por um lado, tem 70 bois que vão diminuindo, de 13 até 7, mas que isso é um sinal de que eram defendidos, era uma proteção de sofrimento para todos os povos. Afinal de contas, tem um desaparecimento, diminuição, ou tem uma proteção e defesa para os povos. Pode ser que a diminuição esteja ligada com o número de bois e os korbanot com a defesa. 70 está ligado com a diminuição, que vai diminuindo de 13, etc. E os korbanot, que eram oferecidos, é a defesa. Mas por que precisa dizer aqui que na época do Mikdash os protegia? Como os mesmos sacrifícios, os korbanot, as oferendas, representam queda, diminuição, desaparecimento e proteção ao mesmo tempo. Acrescentando, porque isso tudo, o Rebbe traz essas perguntas, a gente vai mostrar como isso é para o bem até chegar a época de Mashiach, que está ligado com essa época de Sukkot, em que vai ter o bem para todos, no popular, incluindo os 70 povos. Primeiro, porque Rashi começa a sua explicação com a quantidade de bois e só depois fala que diminuem, como se fosse uma coisa separada. São 70 bois ligados aos 70 povos, depois fala que diminui. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Já que a intenção do Rashi é entender por que diminuem, porque não fala isso logo desde o começo. E ainda, com relação aos carneiros, Rashi segue essa ordem. Primeiro explica que são como o povo judeu, no segundo verso, né, que é o 18, e com uma quantidade fixa, que é sempre a mesma. E só depois fala qual é a quantidade, que é 98, inclusive, que a gente vai entender por quê. Segundo, porque Rashi se prolonga na linguagem de diminuição, etc., que é um sinal de extinção para eles. Basta dizer que diminuem, como fez antes no Brit Ben Abetarim, com a história do pacto de Hashem com Abraham, que fala sobre essa linguagem de diminuição, ou que explica os números de uma forma bem direta. Terceiro, o principal foi omitido, que a oferenda dos bois é que protege os outros povos. O Rashi não fala isso. Quarto, porque Rashi especifica que só na época do Beit HaMikdash poderíamos pensar
que só na época do Beit HaMikdash, que protegia os povos, porque quando tinha Korbanot, a gente poderia pensar que vale para todo o exílio, enquanto que não tem o Beit HaMikdash e não tem os sacrifícios dos bois para proteger, né, que é o sinal de proteção para os outros povos, porque o Rashi explica que é no Mikdash. O Rashi não fala nada a mais. Ele fala que é na época do Beit HaMikdash somente. O que quer dizer isso? Quinto, o Rashi na Gemara em Sukkot, né, na Tratado de Sukkah, explica que os 70 povos era para que tivessem chuva em todo mundo, que está ligado ao sinal de bênção, de fartura, de materialidade. Por que é que muda para a proteção contra sofrimento? Não fala que é chuva que vai ter coisas, bens materiais para todo mundo, e fala que é uma proteção contra o sofrimento, porque ele muda aqui a linguagem no Humash, quando fala na Parashat Pinchas sobre os 70 bois na festa de Sukkot. A explicação pode ser que, no fundo, a diminuição diária do número de bois, de 13 para 12, 11, etc., não é um problema literal da Torá, que é o Pshat, que o Rashi explica. Cada número expressa algo, como no Brit Ben Abetarim, novamente, quando fala Eglah Meshuleshet, que é um bezerro de 3 anos, que está ligado com o número Shalosh, Meshuleshet, que está ligado com esses 3 anos, está ligado com as 3 festas, onde tem, ou as 3 alachot ligadas a bois, que é o boi que é oferecido no Kippur, o Helem Tzibur, quando desaparece a lei para o público, ou na Eglah Arufá, que é torcido o pescoço do bezerro, no caso de não saber quem matou uma pessoa que aparece no campo. E na Parashat Nassó também fala sobre os Nessim, e aí fala a linguagem para cada uma das coisas que eram oferecidas, que tinha um número, qual a representação, o significado de cada número. Então aqui poderia ser a mesma coisa. 70 bois está ligado com algum número, por que é 70 e não 68, ou por que não 50, e assim por diante. Então cada número tem uma referência. Poderia-se dizer, no nosso caso, que cada dia de Sukkot está ligado com o número específico de bois. Então no primeiro está ligado a 13, porque 13 é número de etc. No segundo dia é 12, porque 12 está ligado a uma coisa. Mas o Rashi, então, não precisaria trazer esse remes e drush, esse símbolo ou essa alegoria que está ligada a cada um dos números, porque o Rashi fala só sobre o pshat, que é o sentido literal. Então a criança que está ligada com a explicação do Rashi, a criança de 55 anos, que não sabe porque é o sentido literal disso, não se questiona porque em cada dia tem um número diferente de bois e que vai mudando. Mas essa hipótese não é suficiente porque quando chega nos Korbanot de Mincha, como a gente está falando, que é o versículo 18, que o Rashi dá a explicação, não dá para entender porque a Torá não detalha cada korban, cada sacrifício separadamente. Aqui a Torá fala apenas que é como nos dias anteriores. Se são o mesmo assunto, por que os bois diminuem? Se devem ser diferentes em cada dia, deveria aumentar, como tudo que é sagrado, né? Vai aumentando. E ao mesmo tempo, a Torá enfatiza que é uma coisa só. Os 70 bois em Minchá, e em cada dia, mesmo que estejam diminuindo, é uma coisa só. Por isso, o Rashi explica que estão relacionados com os 70 povos. Pergunta: em todo lugar os korbanot são positivos, uma coisa que é boa, que traz perdão, os sacrifícios que o povo oferece, tanto no público, no coletivo, quanto no privado, serve para perdoar o povo, a pessoa que está oferecendo, e para purificar, para limpar, que é chamado Reach Nihor Hashem, uma fragrância, um odor, um aroma bom para Hashem. Como pode, então, a influência dos bois ser de diminuição? Mas isso defendia os povos na época do Beit HaMikdash, porque era percebida a grandeza que defendia o povo durante o ano. Mas por que trazer os dois assuntos juntos, que é a diminuição e a proteção para os povos? Provavelmente estão ligados, mesmo que os povos foram criados no modo de diminuição, como a gente falou. No Beit HaMikdash, os korbanot, em Sukkot, os sacrifícios feitos para os povos,
protegiam os povos de sofrimentos. Então, isso era a defesa ligada aos sacrifícios. Como a gente falou, são 98 carneiros e de modo fixo, sempre, todo dia, contra as 98 maldições que tem na Parashá Kitavó, contra o povo judeu. Por que procurar mensagens nesse número e não simplesmente como falou dos 70 que estão ligados com os outros povos? A gente sabe que os judeus não diminuem, são fixos, eternos, mas não elimina a possibilidade de sofrimentos, como aconteceu com os outros povos, e não teve essa explicação em relação ao povo judeu. Então vêm os carneiros em contrapartida aos bois que diminuem e acabam com os sofrimentos. Agora, no verso que o Urashi explica, tem primeiro os bois, que estão ligados com os outros povos. Depois fala sobre os bodes, e só depois tem os carneiros que o Urashi compara com a gente. Mas por que não nos comparar com os bodes? Né? Com a cabra, com o cabrito? E não é porque já fomos comparados com carneiros antes, porque os outros povos também foram comparados com carneiros. E em Shemini Atzeret somos comparados com boi também. Então, poderia ser com bode. Poderia ter encontrado uma relação com o número de bodes, que são 14, e o povo judeu também. Como encontrou 98 carneiros com as 98 maldições. Isso, no sentido literal, não tem relação com o número 14, por que colocar o bode entre o boi e o carneiro na Parashá? Porque deveria explicar primeiro o bode, então. O Urashi não relaciona os bois com os povos por causa do número 70, porque já relacionou antes, sem mencionar o número em Lech Lechá, quando Urashi traz isso, e é mencionado na Torá. Então, vamos lá, chegando ao final. Em Pesach, Urashi relaciona os bois com Abraham, que é na sequência dos patriarcas. Os carneiros com Yitzhak, mesmo que foi só um, porque é comparado com o carneiro do sacrifício Akedat Yitzhak. Mas está ligado com outros casos, como o nosso, que fala sobre carneiros, 98 carneiros, ligado ao povo judeu, em Sukkot. E os carneiros estão ligados, o bode está ligado com o cabra, a cabrito está ligado com Isaac. E os carneiros estão ligados com Yaakov, né, que ele pastoreava os carneiros, etc. Aqui os bois estão ligados com Abraham, porque Abraham é Av Amon Goim, ele é um pai de vários povos, então inclui os bois que estão ligados com Abraham, também inclui os outros povos que são filhos de Abraham, que podem estar, através de Abraham, ligados aos bois. Só o número 70, que é uma ligação direta dos bois, que passa por Abraham, que os 70 é ligado especialmente com os outros povos, porque são 70 povos, 70 idiomas. Os carneiros, assim como Yaakov, estão somente ligados ao povo judeu, diferentemente do bode, que está ligado com Yitzhak, que foi só para... o Yitzhak se divide com Esav e Yaakov, com dois povos separados. Então, os dois carneiros para Yaakov e Esav, bodes. Então, os bodes são apenas uma interrupção entre os bois e os carneiros. Os bois ligados aos outros povos, os carneiros ligados a gente, está ligado com Yaakov, que o povo judeu descende somente de Yaakov. O bode do Yitzhak tinha 2 chifres. O esquerdo foi ouvido no Har Sinai e o direito será ouvido quando Mashiach chegar, se Deus quiser, em breve, nossos dias. Por isso são 2, por isso está ligado Yitzhak com o plural de Eilim, né? São vários bodes, e está ligado com Esav e Yaakov. Concluindo, Matan Torah, Har Sinai, a entrega da Torá que foi no Monte Sinai, foi justamente só para Israel, que é o exclusivo que a gente falou lá atrás, no começo, no título. Está ligado com Morashá Keilat Yaakov, a herança eterna somente para a comunidade de Yaakov, para os carneiros que são ligados com Yaakov e
que são 98, que acabam com a maldição, as 98 maldições que tem em Parashat Kitavó, na Torá. Quando o Mashiach chegar, a revelação da divindade será para o mundo inteiro, que é o popular, que é para todos. Essa é a boa notícia, é para o mundo inteiro. E parte das 98 maldições que são relacionadas com o exílio vão se acabar. E agora os korbanot são a reza. Antes era material, através do sacrifício de levar os bois, os bodes, os carneiros para o Beit HaMikdash. Agora foi substituído pela reza, pela tefilá, que estão no lugar dos korbanot. Antes era material, que levava um boi físico, andando até o Beit HaMikdash, e era queimado no altar. Agora, com a tefilá, com a reza, que é espiritual, a influência é só na alma da pessoa. Os bois só podiam influenciar no Beit HaMikdash materialmente, porque era quando estava, de fato, de pé o Beit HaMikdash, que é na parte externa do mundo. E se acabou com a destruição do templo, porque materialmente não tem mais como fazer os sacrifícios. Os carneiros continuam, eles estão fixos, eles têm um significado íntimo, mais interno e eterno. E através da tefilá, que está ligado com os carneiros, mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, acabam com as maldições. E quando Mashiach chegar, será através dele. Se Deus quiser, que a gente possa estar agora já com Mashiach, já com a bênção que vai vir popular para o mundo inteiro, que vai ter o Beit HaMikdash, de fato, protegendo para todos, não só de sofrimentos, a gente está oferecendo os sacrifícios, e tanto dos bois, dos bodes e dos carneiros estão ligados com Am Israel, que seja agora, amém. Tudo bom para todos nós, só boas notícias.